apoiar, votar em candidatos partidários, ideológicos, opostos à fé cristã e aos princípios bíblicos, teria, sobretudo, a aprovação do Espírito Santo? Cano sagrado, livro de Gênesis 25:34, o patriarca Isaac planejou celebrar as prerrogativas da primogenitura ao legitimado Esaú. Todavia este se permite ser persuadido, mediante vantagens do momento. Naquela ocasião, a primogenitura conferia status, direito, deveres, responsabilidades, honrarias, privilégios e por aí se vai, ao ponto do Eterno fazer comparação com a pessoa do primogênito, como sendo o antitipo do Messias. Êxodo 4:22. Pois bem, senhores, na possibilidade da autodeliberação conferida aos homens, à humanidade, consequentemente a Esaú, que refletidamente resolve executar o ato do desprezo à sua primogenitura ao negociar o excelente pelo bom, o continuado pelo momentâneo, o atemporal pelo temporal, agindo de forma improcedente. Ocorre, senhores, que Esaú feriu todos os princípios, negou e desprezou os desígnios de Deus, negligenciou a dádiva da primogenitura, concedida por exclusividade, o que foi recepcionado como uma iniciativa ofensiva de natureza gravíssima diante do soberano, pela rejeição às bênçãos conferidas. E, desta forma, Esaú feriu ainda mais os princípios éticos e morais, bem como a observância à palavra do nosso Deus, a ponto de ter sido comparado, inclusive, ao homem moral, lascivo ou profano, entendendo que o homem profano é aquele que não faz parte do ambiente, não faz parte do contexto, o que é estranho, violador de regra, aquele que labora abusivamente, é indigno. E, no caso de Esaú, a fundamentação está no cerne da palavra de Deus, lá em Hebreus 12, 16 e 17. Consequentemente, perdeu o direito da primogenitura, o privilégio do patriarcado. O seu nome não foi arrolado na galeria dos heróis, Hebreus capítulo 11. E, inclusive, não deixou nenhum exemplo para ser seguido pelo povo de Deus. Tudo isso aí, e não obstante, considerando o momento de influência política, partidária e ideológica em que vive o Brasil, cujo viés e tendência contrariam, sim, os princípios bíblicos, a convicção de fé cristã, sobretudo dos evangélicos, o que, pelas suas causas e efeitos, preocupa, sim, incomoda a sociedade brasileira e, em especial, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual somos partes integrantes do corpo de Cristo. Pelo exposto, cabe sim, alguns questionamentos pertinentes. O que levaria o cristão evangélico, ou aquele que cristão ou evangélico diz ser, fazer alianças, estar agregados ou trabalhar para pessoas ou segmentos que se firmam pelo conluio, pelo aparelhamento, pela mentira? É lícito o cristão submeter-se ao estatuto partidário contrário à inerrância da palavra de Deus, à Bíblia Sagrada? É lícito o cristão apoiar candidatos e segmentos que declaradamente servem às adversidades? E o Espírito Santo estaria contente com os chamados cristãos que se expõem desta forma, bem como aos demais que seguem as suas orientações? Há de se ressaltar que as pessoas podem, até mesmo, em tese, serem boas, porém, seus senhores são cruéis, malignos, ou até mesmo dito como sendo o malandro ou o bom malandro. Quem assim fala, entende, defende ou apoia esse sistema adverso, porventura, teria a noção da gravidade do perigo eminente? Nessa esteira de entendimento, os chamados cristãos evangélicos não estariam seguindo, sobretudo, o exemplo de Esaú? Ou seja, vendendo a sua primogenitura e contrariando, inclusive, Gálatas 6:10, não priorizando a quem de direito, trocando o sacro pelo impuro, a igreja militante não estaria sendo alvo de infiltrações por parte desses chamados irmãos? E que, de contrapartida, sendo conivente pela omissão e partícipe pela aceitação e até mesmo pelo silêncio. Isto posto, passem, senhores, amados irmãos, alguns infiltrados no rebanho são portadores de credenciais eclesiásticas, títulos, comendas, tendo, inclusive, influência e penetração nos templos, gozando até mesmo de privilégios, o que, para tanto, se estabelecendo de uma retaguarda política consistente e das demais autoridades, muito embora legal conforme o nosso ordenamento. É fato. Entretanto,
aliançados com o incircunciso. 1 de Samuel 17, 26. Apóstatas, 2 de Tessalonicenses 2, 3 e também 1 de Timóteo 4, de 1 e 2. Enganadores, 2 de Timóteo 3, 13. Mentirosos, Apocalipse 25, 15. Impuros, Efésios 5, 3 a 6. E assim, buscando persuadir o rebanho com propostas, falácias, que contrariam a vontade do Espírito Santo, Senhor da Igreja. Distorcem a inerrância e a palavra do Eterno em desfavor do Evangelho de Cristo, do corpo de Cristo. Alianças indevidas poderão levar, sim, toda uma nação à falência, à ruína e à morte. Segundo o livro de Crônicas 35 e 37. Seguir o impostor, o mentiroso, pode levar à queda. Acreditar no sabotador à confusão. E as más conversações corrompem os bons costumes. Primeira missiva aos Coríntios 15, 33 e 34. O nosso Deus trabalha com princípios, um dos quais a justiça. Portanto, estejamos vigilantes, pois os dias são tenebrosos. 2 a Timóteo 3, 1 a 5. Vigiemos, pois, trabalhemos hoje, para não ter que orar especificamente, continuadamente no dia de amanhã. Todos os projetos se encaminharão na sábia direção, e assim o povo não cairá. E no acatamento dos conselhos haverá esperança. Provérbios 11, 14. Logo, irmãos, tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, consultando a Deus, a sua consciência, mas também a lógica. Colossenses 3, de 23 a 25. Deus, o Eterno, nos abençoe e nos conduza, hoje e sempre. O Eterno, salve, cure e liberte o nosso tão amado Brasil. O vosso irmão menor, Samuel Moura Antunes, servo do Altíssimo, setembro de 2024.